Olha quanto encarnado. Aqui já temos um encarnado, olha. E aqui os encarnados esperando para entrar. Tudo pronto para o início das tarefas, quando um encarnado abriu o portão de entrada da instituição e Tonini indaga se aquelas tarefas seriam realizadas em todas as instituições espíritas. Em caso positivo, se teriam as mesmas proporções que acontecem ali naquela casa ou se haveriam diferenças entre elas. Marcos adiantou que a ação espiritual não é a mesma para todas as agremiações espíritas, não é? Obedecendo às características e às necessidades de cada instituição. E isso faz todo sentido, obviamente. Bem como a disponibilidade de servidores, pois Jesus lembrou que a seara é imensa, mas poucos são os tarefeiros. Mas existem agremiações que, embora tenham a denominação centro espírita, vivem muito distante dos postulados doutrinários e do Evangelho de Jesus, usando ostensivo mediunismo para atender aos interesses imediatos dos seus frequentadores. Então, não há aquele interesse de renovação moral, o que há o interesse de atender às necessidades imediatas. E aí nós lembramos aqui, para quem quiser ver um exemplo desses, do livro Nos Domínios da Mediunidade, do espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, fala de alguns poucos, descreve alguns poucos núcleos espíritas com atividades mediúnicas, e um deles está assim, bem assim como está descrito aqui, e como é que a espiritualidade lida com ele. Então fica aqui a referência para se os amigos se interessarem. Tonini indagou ainda se mesmo nessas instituições existe o serviço de benfeitores espirituais, essas que estão aí no desvio. E Marcos confirma que pouco se pode fazer em favor de tais grupos quando encarnados e desencarnados permanecem surdos à orientação. Assim, os espíritos benfeitores respeitam-lhes o livre-arbítrio, deixando-os entregues a si mesmo. Bom, ele já está dizendo exatamente o que vamos encontrar lá em André Luiz. Mas monitoram os grupos aguardando o momento propício para agir. Agir como? Agir participando das tarefas. Aquelas tarefas não são compatíveis com os trabalhos que a espiritualidade desenvolve. Mas se eles se orientarem e começarem a desenvolver as tarefas como devem ser, com a seriedade que ela lhes pede, aí então eles passarão a ter esse acompanhamento, como vemos aqui nessa casa em questão do nosso livro. Agora, a movimentação encarnada era grande. Homens e mulheres, jovens e crianças, adultos se acomodavam no salão, enquanto as crianças e jovens seguiam para o departamento de evangelização infantil, no clima da alegria que lhes é peculiar. Não são todas as casas, e aí bem o que ele disse antes, né? Cada casa se organiza do seu jeito. A primeira casa que nós trabalhamos é a reunião pública, que era mais, vamos dizer assim, frequentada assim, à noite, não é? Nós tínhamos a evangelização infantil, infanto-juvenil, eram umas 2 salas que as crianças ficavam, enquanto os pais ficavam na palestra, as crianças ficavam na evangelização. Isso exige o quê? Um número muito maior de tarefeiros. Nesta casa primeira que nós trabalhamos, eram nada mais, nada menos do que 250 tarefeiros. É verdade, tinha isso tudo mesmo. Vejamos então aqui a continuidade. Inúmeros espíritos desencarnados foram trazidos à reunião pelos servidores do setor de vigilância. Por quê? Porque eles é que controlam a entrada, nós vamos ver, né? A entrada da casa espírita. Estavam recebendo assistência e apresentando recuperação, e foram conduzidos e acomodados no auditório invisível, que é aquele do mezanino,
sob vigilância. Não ficam sem vigilância, não dá. Essa aqui é a entrada principal da casa. Olha que linda. Essa é a minha imagem favorita. Muito linda, né? No portão de acesso à casa, agora vamos ver como é que se dá esse fluxo de entrada, porque dos encarnados nós sabemos, é pela porta entra todo mundo. Já com os desencarnados não é assim. Os encarnados não têm essa visão que nós temos. Não tem essa visão. Ai, meu Deus. Os encarnados não têm essa visão, sim, que estamos vendo na imagem, que é uma visão fluídica, né? Então, essa energia, esse campo de força, como acontece no Evangelho no Lar, nos nossos lares, esse campo de força, é claro que aqui é potencializado muitas vezes mais, porque é uma instituição inteira. Não é? Imagine essa luz que é vista de longe pelos espíritos, como nós vamos ver aqui, muitas vezes imaginam que é a luz, que é o céu, que é a entrada para o céu, não é? E podem, às vezes, mesmo ficar agitados, como vamos ver. Então, no portão de acesso à casa, um halo luminoso cercava toda a instituição, protegendo-a dos espíritos inferiores. No local de acesso, um aparelho abrira pequena passagem para entrada e seleção dos desencarnados. Então, vamos imaginar que havia uma cúpula vibratória, e nessa cúpula vibratória havia uma entrada assim, como se fosse para uma pessoa. E aí, entrando um de cada vez, mediante essa seleção que é sendo feita pelos amigos espirituais do setor de vigilância. Lá fora, então, seleção dos desencarnados. Lá fora, uma turba de espíritos agitava-se, atraída pela movimentação e pelas luzes espirituais. Muitos blasfemavam, zombavam, gargalhavam, enquanto outros sofredores imploravam auxílio. Gritos de "deixe-nos entrar, exigimos o paraíso, queremos o céu", pois acreditavam que o portal de luz fosse a entrada para o paraíso que aguardavam e exigiam. Muitos faziam do título religioso uma mera carteira de identidade, esquecidos da vivência cristã e da melhoria interior. Os trabalhadores da vigilância selecionavam todos os que se candidatavam à recuperação. Aí, de novo, eles têm recursos vibratórios de registro disso, né? Porque isso é vibratório. Lembrando daquele espírito que bateu lá na porta de nosso lar, e era uma sofredora, e ela tinha muitos pontos negros no seu campo mental, e aí mandaram chamar um espírito que tinha uma visão que nenhum deles ali tinha, para que ele pudesse fazer uma avaliação se eles iam acolher, se iam abrir o portão para ela ou não iam abrir o portão para ela. Ele então viu, com a visão que ele já tinha, como o nosso Joel, que aqueles pontos negros eram abortos que ela tinha feito, não ela, mas eram 70 e poucos que ela tinha praticado em mulheres, não é? E que, na verdade, o livro fala que ela matava os bebês, porque antigamente, era muito arriscado, não é? Fazer aborto, não tinha muito lá no século XIX, era muito arriscado, início do século XX. Então, a coisa era bem cruel, não é? Quer dizer, já é cruel o aborto, não é? Mas, então, a criança nascia e a parteira matava a criança ali depois de nascida. Então, às vezes as pessoas falam, aborto não, às vezes nascia para não arriscar a vida da mãe e matava-se a criança. Assim, e aí o que ele viu? Olha a responsabilidade desse tipo de crime, não é? Que esteja na barriga ou não esteja na barriga, é assassinato na mesma. Mas é porque no contexto histórico que está lá, a palavra se justifica. Às vezes as pessoas, está aqui assassinato, mas não,
É porque era assim que era. Mas então, ele viu que ela não estava arrependida, que ela veio com aquela vozinha, me ajuda, me ajuda. Aí, quando ele falou que não, aí ela virou, né, ficou muito violenta, e é claro que as portas do nosso lar não se abriram para ela. Voltando aqui, acho que de vez em quando me perco, quem não está acostumado com o projeto. A gente está assim, gente, eu não se perdi até agora. Me perdi agora. Está aqui. Então, os trabalhadores da vigilância selecionavam todos os que se candidatavam à recuperação. Aqueles que estavam em clima de revolta não podiam entrar sob pena de perturbar os desencarnados e os encarnados. A seleção era feita pelos capacitadores vibracionais, esses aparelhos, para identificar os que demonstravam sincero arrependimento e verdadeiro desejo de renovação. Encaminhados ao auditório, eram informados da necessidade do silêncio e recebiam os primeiros socorros da equipe de enfermagem. Então, a importância da vigilância, acionar a enfermagem, porque muitos não era só a questão do esclarecimento, era também a questão de receberem vibrações salutares, porque os corpos espirituais também estavam muito mal, né? Então, também essa ligação com a enfermagem. Aos que não podiam entrar, Joel, o dirigente, dedicava alguns minutos de prece ao final das tarefas. Ninguém era esquecido. Muito bem, vejamos então, vamos adiante. Aqui já começamos a palestra. No salão, isso mesmo. Sim. Então, nós primeiro vamos começar com a música. Aí eu pensei que ia mostrar primeiro o salão, mas primeiro mostrou a música, que é no salão, ok? Aqui nós temos o quadro negro, né? Que isso aqui é o plano encarnado, certo? E ali senta o quadro negro, branco, quadro. E ali nós temos um jovem a tocar violão e a cantar. Antes, então, do início, para criar o quê? Aquele clima de harmonização. No salão, 2 homens e uma mulher sentaram-se à mesa. Então, ele está do lado da mesa, ok? A cantar ali. Enquanto isso, tem aquela mesa principal, onde ficam os dirigentes e muitas vezes o palestrante. Então, 2 homens e uma mulher sentaram-se à mesa, disposta à frente da assembleia, e um deles solicitou a atenção de todos. Em seguida, convidou um jovem para a apresentação de um número musical. O rapaz, acomodado em um pequeno banco, começou a dedilhar um violão e, com voz terna e agradável, entoou emocionante canção, exaltando as expressões do Criador na natureza. À medida que o som harmonioso se espalhava, a plateia assumia comportamento diferente do demonstrado até aquele momento. Os semblantes, não é? Os rostos, pacificavam-se, os pensamentos se harmonizavam, acompanhando a linguagem poética e musical. Uma chuva, estão vendo essas luzinhas? Uma chuva de pequeninas pétalas suavemente coloridas caía sobre os presentes, modificando-lhes o estado íntimo para o melhor. O jovem musicista era o foco gerador daquelas vibrações. Do seu tórax, as emanações fluídicas jorravam suaves pelo espaço. Marcos informou que o amigo não contava somente com os órgãos vocais, mas com o coração, enquanto a música, como linguagem universal, vencia as barreiras culturais e sociais, sensibilizando a todos. Tonini quis saber se a música era indispensável à tarefa do bem. Marcos respondeu que a música não é essencial, mas auxilia na desintoxicação mental das criaturas. Auxilia na desintoxicação mental e também pode ajudar na intoxicação mental, se a música não é boa. Tem muita música por aí que é tóxica, né?
Mas esta, graças a Deus, não era o caso. Não só ela era calmante, balsamizante, quanto o próprio amor que o jovem musicista colocava na sua tarefa também ajudava a produzir aquelas emanações calmantes, harmoniosas. No horário previsto para o início da reunião, o dirigente encarnado convidou a todos os presentes à oração. Um detalhe que passa aqui nesta frase. No horário marcado para a reunião. Sempre bom lembrar, os espíritos estão apostos para o início da reunião, para o final da reunião. Eles estão lá. Se atrasarmos, eles estão lá. Se formos além, não contemos com eles, porque na hora que acaba, eles vão embora. Eles têm outras coisas para fazer. Então, é importante que nós, encarnados, sejamos justos no horário. Comecemos a hora certa e terminemos a hora certa. Porque foi isso que nós pensamos aqui, eles combinaram conosco, ou nós combinamos com eles, que a gente, né, imagina que fomos ali intuídos muitas vezes a criar as situações, as tarefas e os eventos, e a hora de terminar é a hora de terminar. Por quê? Porque vamos ficar sozinhos ali na tarefa. Eles vão seguir e vão, porque tem outras coisas para fazer. Não estão ali a nossa, vamos dizer assim, ao nosso bel prazer, não é? Na tribuna, Marcos convidou Tonini a manter o sentimento. Bom, aqui, é porque preparar para a prece. Na tribuna, o dirigente iniciava a prece. Vamos ver logo isto. É porque nós temos aqui no texto a marcação quando entra um novo slide. Aqui já pode entrar, aqui já está. Olha a mesa. A mesa, nós temos o dirigente, né, o dirigente encarnado, o dispositor, temos uma outra senhora. Essa é a mesa que compõe os trabalhos da noite, a mesa encarnada. E atrás nós temos ali o Joel e um outro rapaz, certo? No início da reunião, da mensagem, da prece, quem vai estar à frente do esclarecimento, né, que essa ligação vai vir dentro do setor de esclarecimento, vai ser mesmo o nosso Joel com o dirigente encarnado. Então, vejamos aqui. Na tribuna, o dirigente iniciava a prece, enquanto Joel também a fazia no outro plano. O dirigente encarnado, às vezes, filtrava as palavras de Joel sem se perceber do fenômeno intuitivo. Tênue luz irradiava dos presentes, enquanto do tórax de Joel essa luz era intensa, elevando-se aos céus. A resposta superior não tardou, não demorou. Uma chuva de fluidos caiu sobre todos, mais ou menos como nós vimos no caso do nosso musicista, provocando sensação de paz e reconforto, mas nem todos assimilavam aqueles recursos. Entra de novo a questão da sintonia. Uma coisa que eu não disse no início é que essas imagens não são mediúnicas, ok? O artista, ele faz de acordo com a narração do texto, do livro. Mas é claro que nós sabemos que também aí entra a intuição. Mas não é mediúnica. O artista não é um médium. Nesse sentido, né? Vamos ver aqui, uma parte dos frequentadores distantes da disciplina mental continuavam presos às preocupações do dia a dia. Então, tem aquele... eu ia falar daquele que... Não vou falar. Está só descrevendo en passant. Marcos comenta que só o amadurecimento das criaturas poderá um dia avaliar os fatores superiores da oração. É porque muitos estavam ali dispersos, pensando em outra coisa, não estavam se
se permitindo em se envolver na oração, com a oração, para o seu próprio bem-estar. Então, ele vai dizer que isso vai exigir amadurecimento, que nem todas as pessoas que estão ali, estávamos até a comentar antes do estudo, não é? Muitas pessoas chegam no final para pegar o passe, não estão preocupados com o trabalho mais amplo, aquilo que nós vimos no início, né? Estão preocupados em atender situações de curto prazo. Nós somos imortais. Resolver situações de curto prazo são importantes no que tange a fome, a sede, a cessear e tudo. Mas no setor moral, e é este que vai nos garantir a saúde e o equilíbrio, nós devemos ter uma atenção ao médio e ao longo prazo. Precisamos aprender a investir em situações mais que nos exigem mais, nos habilitarmos e nos disciplinarmos, não é? Hoje ficar assistindo uma palestra de 50 minutos, imagina esse seminário, uma palestra 2 horas, 1 hora, 50 minutos, para quem está acostumado a ver TikTok, é algo assim, para muitas pessoas, o jovem, então, é algo quase que insuportável, porque a atenção está ficando viciada em curto prazo. Então, às vezes, nós precisamos estarmos atentos. É maturidade, porque não podemos pedir isso do jovem, que está praticamente sendo condicionado, sem perceber que está seduzido, não é? a esse processo um pouquinho alienante, não é? Então, ler um livro, imagina. Vamos continuar. Vou dar aqui de imagem. Muito bem. Olha, o Joel agora foi para o lado. E ele está ligado a um outro tarefeiro. Esse tarefeiro que está atrás dele é do setor de esclarecimento e está ali responsável em ajudar o expositor a levar as melhores palavras na noite. Eu tinha falado que o de azul era o expositor, não é? É o mesmo que fez a prece inicial. Hoje em dia, existem casas que têm essa mesa mais elaborada, com mais pessoas, tarefeiros, dirigentes da casa, e existem casas que não, até porque são casas pequenas e nem cabe uma mesa desse tamanho, né? Então, às vezes, só mesmo o espaço onde o primeiro vem falar quem vai abrir a reunião, depois já a pessoa tem que sentar para ir falar o expositor, porque o espaço é pequeno, né? Existem espaços bem pequenos, né? Essa é uma casa grande, então permite esse tipo de... Não tem certo ou errado, ok? Não tem certo ou errado. É da dinâmica mesmo da casa. Está tudo bem. Começa a palestra. O espírito responsável pela atividade, aquele que estava atrás do orador, esse que nós vemos aqui, inspira o instrutor encarnado, ou seja, o palestrante. O amigo espiritual ausculta os registros mentais, vejamos que ele está ligado, não é? Os registros mentais do orador, onde estão arquivadas as lições recolhidas ao longo do tempo pela leitura e pelos estudos edificantes. Ou seja, se ele não tiver estudado, se ele não tiver o que apresentar, o espírito não vai poder dar o que ele não tem. O que o espírito vai fazer é selecionar na mente do expositor o melhor conteúdo para que ele possa levar a mensagem. Às vezes o expositor nem tinha pensado em contar um caos, uma determinada história, mas como ele sabe aquele caos, aquela história, nesse momento o espírito pode intuir, conta lá aquela história, aquele caos. E aí vem na lembrança dele e ele fala, vou contar aquele caos. Ele pensa que a ideia foi dele e não foi. Mas se ele não souber o caos e a história, não vai adiantar nada.
O benfeitor seleciona os registros que podem ser úteis no contexto da palestra. E as lições saem ao nível do inconsciente para o nível consciente. Ou seja, está lá, como a história que nós falamos. Está lá, ele não estava pensando na história, estava no subconsciente dele. E foi ali sugerida pelo espírito. O orador não é um microfone. Okay? Ele não vai transmitir exatamente o que está pensando. Ele é simplesmente um agente facilitador e orientador do processo da exposição. Necessário não apenas o estudo, no caso de quem faz a exposição. Não adianta só estudar. O que é importante também? A vivência dos postulados abraçados. Esse fator é fundamental para tocar e sensibilizar a plateia. Por quê? Porque dá peso, a vivência dá peso de autoridade moral, né? Dá autoridade, dá peso àquele conteúdo. Porque a pessoa não está falando só porque sabe, ela sabe e vive. Olá, Paula, seja bem-vinda. Te pergunta, Roberta, se algum encarnado estivesse sendo obsidiado, o obsidiador ficaria do lado de fora? Vamos ver isso, viu, Roberta, daqui a pouco. Muito bem, então vamos continuar. Vamos virar aqui. Muito bem. À medida que o expositor discorria sobre a fé, esse era o assunto dele, e suas implicações nos acontecimentos da vida, os encarnados que estavam atentos revisavam fatos e acontecimentos de suas vidas em interessante diálogo mental, aprovando ou reprovando os próprios atos. Mais que um aprendizado, ouvir atentamente uma palestra evangélico-doutrinária significa realizar profunda avaliação da vida. Uma palestra pode influenciar os ouvintes interessados mais do que se possa imaginar. Marcos e Tonini se aproximaram de uma jovem atenta à informação do expositor, esta jovem, a respeito dos atos simples do cotidiano, mostrando que a nossa intolerância gera desentendimentos e dificuldades que facilmente poderíamos evitar. Então, vejamos, ele está falando isso e a jovem está lembrando de algo, trouxe algo à sua tela mental. A jovem recordou-se de uma discussão com a mãe no dia anterior. A lembrança transformou-se em quadro vivo na tela mental. Era possível ver a moça, sim, porque isso acontece, né? São as formas de pensamento. Os desencarnados veem facilmente os nossos pensamentos, porque eles se plasmam em imagens, como estamos vendo aqui. Era possível ver a moça totalmente alterada, simplesmente por não aceitar um conselho materno. Transtornada, gritou impropérios, ferindo o coração de sua mãe. Bateu violentamente a porta e saiu de casa. Ao ouvir a mensagem renovadora, reprovou os próprios erros, enxugou discretamente os olhos úmidos e assumiu mentalmente a disposição de desculpar-se junto à sua mãezinha. Outro caso. Era agora uma senhora a ser examinada. Sobre o seu centro cardíaco, ali sobre o seu coração, havia uma massa densa e escura. A nuvem que lhe oprimia o tórax provinha do seu campo mental. Olha que interessante. Então, ela criava ali, está vendo representado na cima da cabeça, ela criava aquela nuvem escura que ia se acomodando em cima do seu plexo ali cardíaco. Os pensamentos extravasavam de sua casa mental, dirigindo-se a diversos setores do próprio corpo, sobretudo ao centro cardíaco, ligado às emoções e aos sentimentos. A infeliz mulher alimentava pessimismo doentio e pensamentos negativos. Marcos comentou que se ela
não modificasse a forma de pensar, era séria candidata a desequilíbrios orgânicos. Nesse instante, o expositor fez considerações sobre o poder da fé, falou com vigor e entusiasmo sobre coragem, confiança e esperança. Quer dizer, ela negativa e ele ali imprimindo positividade. A senhora, sob o influxo das palavras de bom ânimo, carregadas de otimismo e alegria, passou a emitir vibrações mentais positivas e, aos poucos, as sombras do centro cardíaco foram sendo eliminadas. Marcos concluiu que a senhora fora auxiliada pelo Evangelho, mas só o seu comportamento mental voltará a lhe garantir a saúde. Quer dizer, ela foi ali ajudada pelo influxo externo. Mas se ela continua nessa viciação mental, nesse condicionamento, desse padrão mental vicioso, quando ela sair, se não tomar muita atenção, vai começar a pensar como costuma pensar. E aí, de novo, ela produz essa nuvem que se aloja no centro cardíaco. Então, há essa ajuda, mas nós precisamos mudar mesmo muitos hábitos mentais que temos muitas vezes. Então, Marcos, já vimos isso? E, nesse sentido, é nesse sentido que devemos entender a máxima ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, ela estava recebendo aqui uma ajuda externa, vindo do alto, né, inspirada pelo bem, mas só isso não ia resolver. Ela também precisava se ajudar. Vamos continuar. Na plateia numerosa, muitos frequentadores não registravam os apontamentos esclarecedores. Alguns permaneciam presos às suas preocupações familiares ou profissionais, criando verdadeiros quadros mentais que lhe exteriorizavam do psiquismo. Marcos e Tonini pararam diante de um simpático senhor que, com os olhos fixos numa... Vamos botar aqui. Com os olhos fixos numa das janelas do vasto salão, parecia vislumbrar acontecimentos distantes. De sua tela mental, imagem de muita nitidez refletia suas preocupações profissionais. Não era assunto sério, mas questões rotineiras do seu trabalho. Então, ele estava ali, em vez de aproveitar, estava lá pensando no trabalho. Acontece. Se não tomarmos cuidado, podemos mesmo nos distrair. Prosseguindo nas observações, Tonini notou que alguns ouvintes dormiam profundamente e perguntou a Marcos se era obsessão. Aí, Roberta, vamos entrar na sua pergunta. Depois coloca aí se você se sentiu respondida. Então, Tonini notou que alguns ouvintes dormiam profundamente e perguntou a Marcos se era obsessão. Ele esclareceu que há muitos irmãos que dormem durante as reuniões simplesmente por não cultivarem a atenção. É aquilo, estão acostumados, né, a ver, às vezes, coisas ocultas ou coisas... vamos imaginar que seja uma reunião noturna. A pessoa está cansada, né? De repente ela parou ali. O que a gente pode fazer para não dormir? Ficar em pé, né? Então, eu estava até comentando também antes aqui do seminário que uma amiga nossa, durante muitos e muitos anos, assistia a palestra em pé. Ela era responsável por manter as paredes da casa firmes, porque ela não sentava, porque se ela sentasse, ela dormia. Então, ela ficava em pé e não dormia. Então, se nós... mas eu durmo. Como é que vai fazer? Porque se estiver em pé, quando faz assim, a pessoa volta. Então, não vai dormir, né? É doloroso esse sono, esse torpor, né? Porque às vezes bate um torpor, quase que dói. Quem, né, já não sentiu? Mas aí é temporário isso. Isso é
muitas vezes é uma prova para nós desenvolvermos o quê? A nossa atenção, a nossa vigilância, o nosso esforço em querermos estar ali, investir naquilo que consideramos ser importante. Então, às vezes, pode ser até o nosso anjinho da guarda que está ali. Ah, faz por onde? Faz por onde? Fica acordada, fica acordada. Mas não é só isso. Ele vai falar de mais coisas aqui. Me perdi parte 2. Sim, aqui. Aí, essas pessoas que dormem por não ter muita atenção, o que elas afirmam? Afirmam, muitas vezes, ser muito difícil acompanhar o raciocínio do orador, porém, são capazes de assistir com interesse, durante horas a fio, um filme de difícil interpretação. Ainda mais se pegar essa história agora atual de multiverso, haja atenção, né? Se você piscar o olho, você já se perdeu no filme inteiro. Então, é aquela questão que somos levados pelo nosso campo de interesse, não é? Nossa vontade. Então, bota-se lá, culpa é o raciocínio do orador. Mas, às vezes, se acompanham coisas mais difíceis. Outros se dizem cansados depois de um dia de intensa atividade, e por isso entregam-se ao sono. Olha lá, entregam-se, podiam não se entregar, era só ficar em pé. Mas se for em casa, eu fico em pé? Por quê? Não tem espaço para ficar em pé? Serve também, pode ficar em pé. Vamos usar a criatividade. Se eu quero, né? Uma hora isso vai passar, isso vai melhorar. Tonini é incômodo, eu concordo, não é nada confortável. Quem quer assistir uma palestra em pé? Mas se for sempre o resultado, ou é isso ou não criamos o hábito. Criar um hábito é difícil, não é? Tonini insiste na pergunta sobre obsessão. Roberto e Marco. Marcos confirma que há companheiros que permanecem aprisionados aos seus perseguidores, que é o caso desse nosso companheiro. Olha, ele está ligado a alguém, está lá fora. Então, usa o obsessor lá fora, mantém ele conectado, porque afinal é uma obsessão. O obsessor não entrou, mas ele entrou. Ele podia ter ficado em pé, mas sentou e aí favoreceu que o outro... Porque o obsessor não quer que o seu obsidiado se renove, que melhore. Não, ele quer continuar atuando negativamente sobre a sua vítima, que é o seu obsidiado. Então, é uma tática mesmo de neutralização. Então, nesse caso, confirma que há companheiros que permanecem aprisionados aos seus perseguidores por meio de intensa hipnose. Mesmo que esses espíritos não consigam entrar no ambiente, ainda assim influenciam negativamente à distância. Sim, distância física, mas não há nenhum impedimento para o pensamento. Os espíritos desencarnados também se beneficiavam. Gente, como o tempo passa. Os espíritos desencarnados também se beneficiavam da mensagem. Então, aí vamos ver. Aqui. Olha aqui o nosso mezanino. Então, aqui nós temos os encarnados sentados na assistência, temos os 3 encarnados na mesa, e esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 espíritos que estão aqui em cima do tablado, essa tela fluídica que vai plasmando tudo que o encarnado, que o expositor está falando, aqui ele está falando sobre uma passagem de Jesus, e então o que ele pensa, ele visualiza Jesus ao contar, isso tudo plasmado aqui, quem faz isso? O setor de comunicação. E os espíritos aqui em cima, olha que linda essa senhora sorrindo, esse rapaz. Então, eles vão se balsamizando suas dores íntimas naquela mensagem de esperança e de bom ânimo.
Vamos à outra imagem. Essa imagem também é muito linda. Eles depois foram no departamento de evangelização infantil. E o que nós vemos aqui? Que, além do trabalho de esclarecimento, né, de envolvimento desses espíritos recém-desencarnados em suas formas infantis, as nossas crianças e jovens, nós temos aqui, nas duas salas, aqui são duas salas, como se pudéssemos ver as duas salas ao mesmo tempo, crianças menores, crianças maiores, a evangelizadora encarnada numa e na outra, e aqui nós temos dois espíritos na forma feminina numa sala, dois na outra, e o que o Marcos vai dizer para o Tonini é que, além desse ajuda às crianças, não é? Os espíritos recém-reencarnados na sua forma infantil, que muitas vezes são trazidas também mulheres que falharam na tarefa da maternidade. E veja bem, maternidade e paternidade não é nem tarefa, está no livro dos Espíritos, que é missão, e então elas estão ali para ver a dedicação de outras mulheres, e tem homens também, mas nesse caso aqui, mulheres que estão se dedicando a crianças que não são delas, não é? Com amor e com dedicação, para ajudá-las a criar mais fortalecimento, porque é claro que a maternidade vai voltar aos seus compromissos reencarnatórios, uma vez que não foram bem-sucedidas. Não é? Vejamos aqui, adiante. Sim. O que vai acontecer aqui agora é a entrada do salão principal. Existem um caderno de nomes que nós conhecemos tão bem nas nossas casas espíritas hoje em dia, não é? Nós temos como também, nós recebemos, por exemplo, no Servo de Maria, os nomes pelo WhatsApp, para as reuniões para a reunião de radiação. E aqui nós vamos ver a entrada do salão principal, o caderno, e o que vai acontecer? Dois servidores iniciaram curiosa leitura através de um aparelho com visor, como vemos aqui. Vemos aqui que da lista dos nomes, o nome de Antônio R. de S. se destaca com uma luz. Por quê? Porque tem pessoas que anotam os nomes por anotar. Não estão realmente ali voltadas com interesse para que aquela pessoa seja assistida. Isso é um diferencial importantíssimo, porque há uma ligação fluídica entre eu e a pessoa, e na hora que eu escrevo, isso vai aparecer numa luminosidade. No caso, eles identificam através da luminosidade que quem colocou o nome de Antônio foi uma senhora que está na reunião pública. Eles, então, vão até ela para, não só nesse caso, mas existem outros casos, mas ele vai pegar este para ilustrar aqui esse trabalho, para ajudar essa senhora, na verdade, para ajudar Antônio através dessa senhora. Essa senhora, na verdade, é a mãe de Antônio. Aqui nós temos um trabalhador que está sendo acompanhado pelo Tonini, e ele chega e fala à senhora para que pensasse no filho, pensasse no Antônio. Ela então começa a pensar que a história, não é, do filho, como ela está preocupada com o filho, porque o filho está numa severa depressão, porque a esposa o abandonou com seus 2 filhos, né? E ele então caiu em profunda depressão e está com pensamentos muito negativos. E eles então fazem uma equipe que já sabemos que é do Departamento de Vigilância, não é? Que faz essas incursões fora da casa, na assistência aos lares e também em regiões sombrias, mas nesse caso será num lar, e ali, durante a reunião, esse Antônio vai ser assistido pela equipe espiritual. E, assim como essa senhora, outras pessoas, nomes que também foram colocados, também são assistidos. E depois disso, nós vamos para o passe. Olha que interessante. O passe
é uma transfusão de energias, conforme dissemos, não é? Vimos aqui os fluidos sendo trazidos, vemos que atrás de cada encarnado se põe um desencarnado nessa transfusão de energias, porque o encarnado vai doar as suas energias anímicas, os desencarnados vão somar a essas energias as energias da natureza e as energias espirituais, que são os 3 elementos que compõem o passe. Aqui nós vemos pessoas, ó, esse daqui, primeiro, está pensando no seu trabalho, nos negócios. Como é que vai ser a absorção dos fluidos? Ele não está sintonizado minimamente para ser favorecido. Já essa senhora aqui, ela está tão sintonizada que ela chega meio que se desdobrar, né? Porque o seu perispírito como que se amplia, né? E ela absorve mais profundamente essas energias. Temos também aqui o passe da senhorinha que está grávida, então não apenas ela é favorecida, como o seu bebê, não é? Claro, também recebe ali as energias. Vemos como os passistas estão todos aqui ligados nessa corrente com a espiritualidade, que é realmente uma corrente, então não tem um passista que dê passe mais forte que o outro, porque exatamente como uma corrente, não é? Todos recebem a mesma qualidade de energias. Eu já vi casa espírita que tinha pessoa que sentava ali na frente daquele médico, só queria tomar passe com aquele médico. Isso é uma bobagem muito grande. Aqui nós vamos ver a fluidificação das águas, e vem a pergunta se a garrafa deve estar tampada ou destampada, e ele vai dizer que isso não faz a menor diferença, se está tampada, se está destampada. Nós vimos aqui, não é, como é que nós vemos o mezanino, vemos além das paredes e do teto, e não há esse tipo de obstáculo para a espiritualidade. Tá? Aqui, a Paula dizendo, às vezes eu cochilo, que vergonha. Quem não, quem nunca, Paula. Mas não tem problema. Se for na casa espírita e você se sentir à vontade, você pode. Tem muitas pessoas que eu via que ficavam assim, pezinha. Nunca perguntei se sentiu sono ou não, mas é também uma opção. Vimos aqui, aguinha. E aí o que acontece? Essas aguinhas aqui não aparecem no desenho. E nós sabemos que é assim na casa espírita, quando as pessoas levam as garrafas, e quando tem um lugar onde as garrafas podem ficar, essas garrafas precisam ter um nome, não é? Até para depois a pessoa saber qual é a sua garrafa e levar a garrafa certa. E os espíritos, eles fluidificam cada garrafa com a energia que aquele encarnado necessita. Okay? Da mesma forma que na hora do passe, existem também diferenciações das necessidades de cada encarnado. Certo? Vejamos, então, a nossa próxima imagem. Então, aqui acabou a reunião pública. E agora nós vamos ver outras atividades que acontecem após a reunião pública. Esse aqui é o Dr. Cornélios, é o responsável pelo setor de enfermagem. Vejamos, então, o que vai acontecer. A próxima atividade é o atendimento fraterno. Muitas pessoas podem procurar atendimento fraterno. Aqui nós temos o nosso atendente fraterno, que é o Carlos. O Carlos é esse rapaz que está de blusa vermelha. E nós temos como a responsável pelo atendimento a irmã Celestina, que acompanha as atividades do Carlos. Então, nós imaginamos que é aquela senhora ali, a irmã Celestina. Geralmente, nas casas espíritas, o atendimento fraterno não é feito sozinho, não é recomendado isso, ok? O atendimento fraterno, o ideal é que seja feito em dupla. Isso é muito importante. Até para a segurança dos próprios tarefeiros, não é? Porque a gente nunca sabe. Então, nós temos que ter essa prudência também.
E então, a recomendação é que seja feito em dupla. Aqui nessa casa é feito pelo Carlos, que é já um tarefeiro de muitos anos de estudo, de trabalho, e que já está bastante habituado a essa tarefa. E ali, então, nós vamos ver o que ele vai atender, vão ser atendidos, vai ser mostrado aqui o atendimento, 2 atendimentos fraternos. Primeiro desse senhorzinho que está doente. Ele sabe que está doente, ele faz um tratamento para a sua doença. Então, nós temos aqui o departamento de enfermagem e o departamento de esclarecimento. Porque, ao mesmo tempo que ele está recebendo sempre os problemas, a pessoa desabafa, atendimento fraterno. Desculpa. O atendimento fraterno, ele é uma conversa fraterna, como o nome diz, onde não é uma terapia, é simplesmente a devolução é feita a partir da doutrina espírita e do evangelho. Isso é muito importante. Aqui ele está sendo aconselhado a dar continuidade ao seu tratamento médico e que, paralelamente a isso, que ele venha tomar passes e tal, mas que jamais deixe o seu tratamento médico, o que também é muito importante destacar. Esse segundo caso, dessa jovem, essa jovem ela não se sente nada bem. Aliás, ela parece não estar mesmo nada bem. E o que acontece? Esse senhor desencarnado é o obsessor dela. Ele estava do lado de fora, ok? Ele não entrou na casa espírita, ele estava do lado de fora. Durante o atendimento fraterno, lhe foi facultada entrada. E durante esta conversa, ele também está sendo esclarecido. Estão vendo? O Carlos está esclarecendo a moça, e baseado sempre no Evangelho e na doutrina, e a nome dela, a irmã Celestina, está esclarecendo, está ajudando, está acalmando, porque não vamos esquecer que o obsessor é a vítima do obsidiado e que está em vingança. Tá? Então, nós costumamos ver o obsidiado como a vítima e o obsessor como algoz, mas na origem do processo é o contrário. Então, ali ele é alguém que não perdoou, é alguém que está ali renitente na vingança e está sendo acalmado para poder ser amparado também. Então, no caso, atendimento fraterno para os dois, mas os encarnados nós não sabemos, não é? Muito bem. E aí, terminam os trabalhos, termina a reunião pública e voltam todos. Levando quem? Os espíritos sofredores, nós vamos ver vários que estão amparados, estamos vendo, subindo. Os sofredores que foram amparados naquela noite. Então, não é um serviço apenas para amparar encarnados. Vários desencarnados são assistidos também nas reuniões públicas.